Olá, meus amigos. Só esperando um pouquinho, o pessoal já está entrando aqui para a gente falar dessa lei, né, que pegou a todos, eu acho que de surpresa. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, né, sobre essa surpresa aí dessa lei. Estou tentando ainda compreender melhor aí o que está por trás dessa lei. Algumas coisas a gente já conseguiu entender, né? Mas, enfim, o pessoal está entrando aí para a gente poder pensar um pouco junto sobre essa questão, sobre essa lei e o que ela de fato afeta o consumidor e sobretudo nós que advogamos para consumidores, o que de fato ela pode interferir, sobretudo no nosso trabalho, né? No dia a dia, né? Então, uma lei, confesso que tem muito tempo que eu não fico tão preocupado com uma lei como essa aí que a gente teve dia 4 de novembro, né? Foi publicado ontem, dia 5 de novembro, que é a lei 15.252, né? Bom dia, Paulo. Paulo tá aí. Paulo é um fera no direito bancário, certamente vai poder nos ajudar muito aí, Paulo Maximilian. Inclusive, Paulo, acabou de chegar aqui, ó. Recomendo a todos, tá? Contratos bancários, a nova edição do professor Paulo chegou aqui. Excelente livro, tá? Com uma didática impressionante, assim. Eu adoro livros com didática, né? Com leitura facilitada. Então, tá aqui. Recomendo demais aí. Prazer ter você aqui na live. E aí depois quero marcar um bate-papo com vocês, até para você trazer também, Paulo, a sua impressão dessa lei vai ser muito importante aí para esse diálogo, né? Eu não quero tomar tempo demais de vocês, não. Assim, a lei é uma lei pequena, né? Na verdade, é uma lei que tem 18 artigos, né? Mas é uma lei pequena, enfim, mas que traz mudanças substanciais e preocupantes em relação a isso. Primeira observação, para a gente ser bem direto aqui, né? Eu sei que vocês têm aí coisas a fazer, enfim. É o seguinte, eu desconheço a participação da defesa do consumidor, dos órgãos, né, na discussão dessa lei. Posso estar equivocado, eu vou ainda me inteirar melhor sobre isso. Ontem foi um dia bem cheio, eu não consegui ainda conversar com as instituições que normalmente acompanham essas leis no Congresso, por exemplo, o IDEC. Eu ainda vou entrar em contato com o IDEC para poder saber se o IDEC estava ciente dessa lei. É possível que não, porque normalmente quando tem uma lei que tem um impacto como essa, normalmente o IDEC traz isso para a defesa do consumidor em maneira geral, né? Eu participo de um grupo de professores de direito do consumidor do Brasil e de Portugal, inclusive fui eu que criei esse grupo há uns 8 anos atrás, e normalmente esses temas a gente conversa lá, participo, sou diretor do Brasilcom, participo de outras instituições de defesa do consumidor, e normalmente a gente, de uma certa forma, discute e vê o que a gente pode participar dentro do Congresso dessas atualizações. E aí, só fazendo um parênteses, eu já, inclusive, tive a oportunidade de abordar esse tema. Essa é uma questão muito interessante, né? Nós temos uma vulnerabilidade legislativa do consumidor. A gente fala tanto de vulnerabilidade, mas nós temos nitidamente uma vulnerabilidade legislativa. Por quê? Porque o fornecedor, os grandes grupos econômicos, de maneira geral, eles, e de maneira legítima, eles têm ali um lobby muito bem feito dentro do Congresso, dentro de todas as áreas que vão interferir na prática deles. E isso é legítimo. Eu não estou questionando essa prática, não. Acho só que nós teríamos que regulamentar melhor o lobby no Brasil. Mas isso existe. Eu participei do Congresso, fiquei 3 anos no Senado Federal, depois fui várias vezes à Câmara dos Deputados para discutir o projeto do superendividamento. Sentei várias vezes à mesa com a Febraban e com vários players ali do superendividamento, a questão das seguradoras, dos birôs de crédito, né, Serasa, SPC, etc. E eles têm escritórios contratados especificamente para uma determinada demanda, para um determinado
projeto de lei, por exemplo. E nós, né, a sociedade civil, os consumidores, todos nós somos consumidores, né? Nós não temos um apoio, nós não temos uma estrutura, nós não temos uma organização que consiga, de fato, participar ativamente da defesa do consumidor. Então, por exemplo, hoje nós temos o IDEC, que é uma instituição privada, que depende, sobretudo, dos consumidores, né, dos associados, praticamente, e eles têm que escolher algumas demandas. Eles não podem participar de tudo porque eles não têm braço para tudo. Eu participo do Brasilcom também, semelhantemente, a mesma coisa, né? Então a gente não consegue atuar de maneira efetiva. Essa lei, ela é preocupante e a história dela, fui pesquisar ontem, né? Da onde que surgiu essa lei, o trato dela. Bom, ela nasce na Câmara dos Deputados em 2017 com a alteração de 2 artigos da Lei de Cadastro Positivo. O que previa esse projeto de lei lá na Câmara dos Deputados? Em vez de fazer o opt-in, fazer o opt-out. Ou seja, o consumidor, em vez de dar o consentimento das suas informações positivas, a alteração da lei desse projeto de lei seria o quê? Que o consumidor daria automaticamente esse consentimento e, caso ele quisesse, ele sairia, o opt-out. Então o projeto de lei, basicamente, era isso. Visava alterar a lei do cadastro positivo, mudando, na verdade, o opt-in, ou seja, o consumidor teria que aderir para liberar as suas informações e ele dá o consentimento para o opt-out, ok? Só que no tramitar da lei dentro da Câmara dos Deputados, o que aconteceu? Houve já alteração da lei do cadastro positivo que já alterou essa possibilidade. E o relator, o que ele fez? Em vez de simplesmente arquivar o projeto de lei, ele aproveita e joga um outro projeto de lei, uma outra lei, né? Não existia esse projeto de lei. Ele usa esse projeto de lei, que nasce para alterar 2 artigos da Lei do Cadastro Positivo, e ele joga no tramitar uma nova redação. E essa redação seria os direitos da pessoa natural usuária de serviços financeiros. Foi daí que nasce, dentro da Câmara, no tramitar de uma lei que não tinha nada a ver com essa, tá certo? Uma outra lei dentro da Câmara dos Deputados. Isso é aprovado na Câmara, vai para o Senado e de maneira muito rápida ela é aprovada no Senado. Então isso causa espanto. Quando ontem essa lei foi publicada, imediatamente algumas pessoas já me mandaram, né, que participam da defesa do consumidor, falou: vocês ficaram sabendo dessa lei? Que lei é essa? Não, ninguém está sabendo dessa lei. E aí a gente foi ler com calma, né? Eu fui ler ontem com calma e fiquei extremamente preocupado com a lei. Então, sem maiores delongas, né? Se a gente pega ali a lei, a gente vê o seguinte. Eu queria fazer só esse histórico, né? Para poder aproveitar um pouco da minha experiência, da minha visão dentro do Congresso, para passar para vocês. Eu tenho quase certeza que essa lei não teve um cuidado, uma análise da defesa do consumidor ou da sociedade civil aqui. Foi uma lei feita pelos bancos. Não tem a menor dúvida disso, tá? Posso estar equivocado em relação à participação de algum instituto ou outro, vou verificar isso, mas a lei foi feita pelos bancos. Você não tem a menor dúvida disso, tá? Bom, quando você começa a ler a lei, parece que é uma lei ótima, é uma lei de defesa do consumidor, uma lei de defesa do usuário de serviços financeiros, né? Então a gente começa lendo a lei aqui, né? Dispõe sobre os direitos da pessoa usuária de serviços financeiros. E aí, logo no artigo 2º, ele já lista um monte de direitos. Ótimo, você fala, pô, maravilha, né? São direitos da pessoa natural, usuária de serviços financeiros. Primeiro, a portabilidade salarial automática. Falei, ótimo, né? O direito de fazer a portabilidade, que já existe. Falei, opa, né? Aqui já acendeu uma luz, já acendeu um cuidado. Falei, peraí, a portabilidade já existe. O que eles vão fazer? Eles vão facilitar a portabilidade? Como é que é? Beleza. Segundo, o direito ao débito automático entre instituições. Falei, débito automático? Mas já existe débito automático.
tá? Um direito? Como é que vai ser isso? Opa, direito à informação, maravilha, né? Eu acho que o direito à informação é sempre maravilhoso, né? Você reforçar o direito à informação, que a gente já sabe, pela boa-fé objetiva, pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo Código Civil, pela Constituição Federal, mas toda informação detalhada é melhor que esteja regulamentada. Até aí tudo bem, maravilha, mas então vamos continuar. E depois, uma coisa surpreendente, né? O direito à contratação de crédito em modalidade especial com juros reduzidos. Eu falei, ipa, direito à contratação de crédito em modalidade especial com juros reduzidos. Eu falei, minha nossa, nós estamos no momento do superendividamento, nós estamos no boom do superendividamento. Certamente o governo aqui, apoiado pelos bancos, quis fomentar a economia e vai tentar ali uma forma de dar um crédito com juros reduzidos. Agora, lógico, isso vai ter um preço. Na hora que eu li isso aqui, eu falei, opa. Agora, o que me espantou é o seguinte, nós temos 4 direitos listados no artigo 2º. 4 direitos. E aí, quando você pensa em direitos, você pensa o quê? Poxa, isso é maravilhoso para o usuário, é maravilhoso para o consumidor. O que você, ao ler cada um desses direitos, e obviamente isso não está aleatoriamente na lei, cada direito desse está regulamentado na lei. E aí, se você for ler a lei, é de assustar. Primeiro, vou passar muito rapidamente aqui, tá, gente? Para não perder o tempo de vocês. Direito à portabilidade, que é o primeiro direito. Direito que já existe, né? Todo consumidor tem o direito de fazer a portabilidade do salário. Ah, mas a lei vem regulamentar de maneira mais facilitada. Maravilha. Só que agora a lei fala que a instituição ela vai poder recusar a portabilidade. Tudo bem, salvo se houver justificativa clara e objetiva. Que justificativa é essa? A lei não fala. O que a lei veio dizer é que, na verdade, há uma possibilidade do banco recusar a portabilidade, desde que ele justifique. Algo que até então não existia de uma maneira tão clara. O consumidor tinha o direito à portabilidade do salário. Como é que o banco ia recusar? Agora a lei atesta que se o banco tiver uma justificativa clara e objetiva, ele pode recusar. A grande questão é, que justificativa é essa? O que vai ser aceito como justificativa clara e objetiva para fins do banco recusar a portabilidade? Então esse é o perigo que me assustou aqui com relação ao direito da portabilidade, ok? A segunda questão, o direito ao débito automático, tá? O direito ao débito automático. Débito automático já existe. Mas o que a lei veio fazer? E aqui foi a grande questão dos bancos. O banco criou uma forma de, ao conceder esses juros mais benéficos ao consumidor, ele, em troca disso, o consumidor ele vai abrir mão da possibilidade dele revogar o débito automático. Ou seja, algo que hoje a Resolução 4790 do Conselho Monetário Nacional autoriza, hoje, o que a lei está fazendo? Ela está tirando esse direito do consumidor. Ah, professor, mas aí o consumidor pode não aceitar. Gente, quem não vai aceitar juros mais baratos? Os bancos sabem, obviamente, que se tiver uma linha de crédito mais barata, o consumidor vai aderir. É óbvio. Então hoje nós tínhamos a possibilidade, até então, né, as pessoas que advogam para os consumidores, eles poderiam revogar o débito automático. O consignado não. O consignado não haveria possibilidade, mas o débito em conta sim. Então a gente tem hipóteses, por exemplo, de muito servidor público, professores, militares, com 80%, 90% do seu salário retido. Qual é a primeira instrução que a gente fala com eles? Olha, cancela o débito automático. O banco é obrigado a cancelar o débito automático. Existe uma resolução do Conselho Monetário Nacional que autoriza, através de um pedido administrativo, que o banco retire o débito automático. Você vai ter o quê? Somente o débito do consignado.
né? E a gente até fala com o cliente, olha, não é que você vai deixar de pagar, não é que você não vai ter mais essa dívida, só que você está estrangulado. O consumidor às vezes está super endividado, ele precisa comer. Então, ele vai ter ali e depois você joga aquela dívida ali para rediscussão. Você joga aquela dívida ali para discutir depois com o cliente, com o banco. Numa negociação extrajudicial, parcelamento de juros, né, redução de juros, alongamento da dívida. Aí é outra história. Agora, quando é debitado da sua conta, do seu salário, você não tem o que fazer. Já foi debitado. Então, o que hoje, né, a lei diz que é um direito, né, e enche lá o artigo 2º, direito ao débito automático, na verdade, ele está tirando a possibilidade do consumidor revogar essa concessão. A partir do momento que o consumidor autorizar o débito, ele não mais vai poder retirar nessa modalidade dos juros mais reduzidos. E é óbvio, né? O consumidor não vai optar por esses juros mais reduzidos, não. Em vez de pegar 5% ao mês, ele vai optar por 7% porque ele vai revogar? Óbvio que não. Tem criança, tem bobo aqui, né? Então a Febraban, os bancos sabem disso. Então, o que eles quiseram, na verdade, é exatamente dar uma volta na resolução. E aí os bancos fizeram, vamos fazer por lei, porque por lei está aqui, o juiz vai ter que acatar. Hoje o juiz olha a resolução do Conselho Monetário e fala, não, o consumidor ele tem direito. Porque veja, essa questão ela chega muito ao judiciário. Porque de maneira administrativa, embora os bancos são obrigados pelo Conselho Monetário Nacional, muitas vezes o banco não faz. E aí o consumidor precisa, em juízo, demonstrar que requereu e que o banco não retirou ali o débito em conta. E aí a gente até sugere, falou, olha, além disso, faça uma reclamação na ouvidoria do Banco Central, para que o Banco Central possa intervir no banco, porque o banco está passando por uma instituição financeira, né? Está passando por uma instrução normativa do Conselho Monetário do Sistema Financeiro Nacional. Então isso é grave e o Banco Central costuma intervir nessas situações. Então esta é uma preocupação muito grande em relação à questão do débito automático. Segundo, o terceiro, né? Direito de informação. Você fala, poxa, maravilhoso, né? O direito de informação. Aí lá vai dizer sobre várias questões que têm que ser informadas ao consumidor. Maravilha. Olha que coisa interessante, né? É o capítulo 4, né, do direito à informação. Aí sabe o que tem no artigo 13 desse capítulo? Olha o artigo 13. A possibilidade do operador de crédito, na modalidade pré-aprovada e rotativa, aumentar os juros, desde que ele notifique o consumidor com antecedência de 30 dias e permita o consumidor que ele cancele. Ora, o que a lei está dizendo é que agora pode o banco aumentar a taxa de juros, que já tinha sido negociada, que já tinha sido informada para o consumidor, desde que ele avise com 30 dias e permita o consumidor cancelar. O que não é uma praxe do consumidor brasileiro. Nós não temos instrução financeira, nós somos educados financeiramente. Nós não temos a educação de dizer, olha, hoje eu tenho uma conta no Bradesco, o Banco do Brasil está melhor, eu vou mudar para o Banco do Brasil. Se amanhã o Itaú melhorar, eu vou para o Itaú. Não é assim. Você sabe que a população brasileira, a partir do momento que ela tem um relacionamento com o banco, é difícil dele sair. Às vezes o banco, desculpa a expressão, caga na cabeça do consumidor. E ele continua, porque ele está acostumado com aquele consumidor. Ele está acostumado com aquele banco, está acostumado com aquele gerente, está acostumado com aquela plataforma, está acostumado a usar o aplicativo daquele banco. Não é da nossa cultura. Por quê? Porque nós não somos educados financeiramente, desde a escola. E olha que eu quis incluir no Código de Defesa do Consumidor, eu fiz esse artigo passou na primeira comissão no Senado Federal, da obrigatoriedade de se ter educação financeira nas escolas. E aí o MEC veio e disse que não poderia intervir, que uma alteração no Código de Defesa do Consumidor não poderia intervir no currículo escolar. E aí até fiz uma brincadeira à época. Falei, olha, então tá bom, a gente é obrigado a decorar, e aí, pelo amor de Deus, nada contra os químicos, mas nós somos obrigados a decorar uma tabela periódica e nós não temos uma educação financeira.
que a criança, desde de comprar no baleiro a comprar a merenda, ela já está mexendo com dinheiro. Nós não somos educados a isso. Então hoje o banco vai poder, pela lei, alterar a taxa de juros nessas hipóteses, desde que ele avise o consumidor. Então isso é extremamente preocupante. Extremamente preocupante. E, por fim, o dito, né, direito a juros reduzidos. E aí, o consumidor, veja, o artigo 15, né, ele vai dizer, olha, os tomadores de crédito que optarem pela modalidade especial de crédito, neste capítulo, terão direito a um desconto percentual em relação às taxas praticadas em modalidades semelhantes de crédito. Então, o que o artigo 15 está dizendo? Que o consumidor hoje tem direito a pleitear uma concessão de crédito com juros mais baixas do que a taxa média, do que a taxa, não a taxa média, do que a taxa praticada nos termos da regulamentação. Isso vai ter que ser regulamentado pelo Banco Central ainda. Então, vai ter uma taxa lá, o consumidor vai poder aderir a essa taxa mais benéfica, menor. Qual consumidor que não vai querer isso? Agora, qual é o preço disso? Aí o que os bancos fizeram? Primeiro, você é obrigado a informar um endereço eletrônico, e esse endereço eletrônico, através desse endereço, você vai ser notificado da mora e você vai ser citado de uma ação judicial. Então, hoje não existe mais a necessidade, pela lei, do consumidor ser notificado regularmente. Não. A partir do momento que o consumidor informar o endereço eletrônico, ele está aderindo e ele está consentindo que qualquer mora, qualquer atraso, a notificação desse atraso, dessa mora, possa ser feito simplesmente pelo envio do correio eletrônico. E a citação do processo judicial também poderá ser feita através dessa via eletrônica. E, automaticamente, com a mora, o banco já vai poder pedir a penhora dos bens móveis, eventualmente penhoráveis, e mais. Quando o consumidor autoriza ele requer esse crédito com juros mais baratos, ele também está abrindo mão da impenhorabilidade dos 40 salários mínimos. Acima de 20 salários mínimos que tiver numa conta poupança, como o CPC rege, já vai possível ser penhorado. Ou seja, aquela blindagem dos 40 salários mínimos vai deixar de existir e ele passa a ser somente de 20 salários mínimos. O consumidor é uma troca. Ou seja, quer juros mais reduzidos? Quer ter um juros mais benéfico do que o mercado tem normalmente? Beleza, você vai ter citação por e-mail, você vai ter intimação e citação por e-mail, você vai ser penhorado acima de 20 salários mínimos, enfim, e outros bens. Então o banco já vai ter uma capacidade, os advogados de bancos vão ter uma capacidade muito maior de poder bloquear bens do consumidor. Né? Então, às vezes, o consumidor ele não era encontrado, a citação, tinha que voltar ao AR, hoje não. O e-mail já está autorizando, ele está dando ciência de que o e-mail já vai ser possível fazer essa questão. E, obviamente, a questão da irretratabilidade. Né? Quando o consumidor ele adere a esses juros mais reduzidos, ele está dizendo, olha, eu não posso revogar o débito automático. Então, o banco vai lá, vai debitar até o fim, na sua conta salário ou na sua conta, esse valor que o consumidor consentiu. Né? Enfim, em resumo geral, é isso. A minha visão da lei é uma lei que foi feita pelos bancos, eu não tenho dúvida disso, evitando algumas questões práticas. Nos congressos de direito bancário, os advogados de banco questionam essas questões dos 40 salários mínimos, eles acham excessivo o valor de 40 salários mínimos, ou seja, os bancos questionam essa questão. Então foi uma forma que a lei,
que os bancos fizeram, falou, olha, vamos criar um juros mais barato, e aí a gente retira do consumidor uma série de direitos, como a questão da impenhorabilidade, como a questão da irretratabilidade, né? Como a questão da possibilidade de nós aumentarmos a taxa de juros, desde que nós notifiquemos o consumidor com 30 dias de antecedência, como diz aí alguém, né? Diz, acho que foi a Adriana, falou assim, olha, é uma alteração unilateral, totalmente unilateral. Então, nós vamos precisar, nós advogados, logicamente, que defenda o consumidor, né? Que se você está me assistindo que defenda os bancos, você vai utilizar a lei para tentar, obviamente, defender os bancos, mas nós que, em regra, defendemos os consumidores, nós vamos ter que compatibilizar e fazer uma leitura dessa lei à luz da Constituição Federal e, sobretudo, à luz do Código de Defesa do Consumidor, né? Lógico, através da Constituição, porque através da dignidade, através dos princípios da Constituição, mas que vão se concretizar de maneira mais efetiva no Código de Defesa do Consumidor, onde se fala que é prática abusiva, cláusula abusiva, alteração unilateral, entre outros direitos previstos. É uma lei que me preocupa muito. Nós já temos um argumento de que os bancos têm dificuldade em relação ao crédito no Brasil, os juízes estão tendo dificuldade em relação ao superendividamento. Então, à primeira vista, eu tenho visto dificuldade dos juízes fazerem leituras de lei a partir de princípios, a partir de cláusulas gerais, sobretudo do Código de Defesa do Consumidor. Essa é uma preocupação, é uma crítica que eu faço à magistratura atual. E ao mesmo tempo eu sei da dificuldade que eles têm em relação à quantidade de processos, que é enorme, e a dificuldade de ter tempo de parar para poder se aprimorar e estudar. Eu sei disso, mas essa é uma realidade, né? Então é uma lei que me preocupa muito em relação a esse tema e quero depois debater com algumas pessoas, vou chamar algumas pessoas para a gente debater essa lei junto, para tentar enxergar outras coisas que talvez eu não tenha enxergado, tentar enxergar o ponto de vista também dos bancos, né? Eu sou altamente favorável à discussão aberta, a pensar junto, né? Eu não sou radicalmente de um lado ou de outro, eu quero entender a lei, quero ver o que ela é para a lei, né? Por exemplo, eu vou publicar um artigo essa semana em que eu critico veementemente a Caixa Econômica Federal ter a sua BET. Aí é um posicionamento meu, né? Eu acho uma falta de moral de um banco que preza por moradia, por educação, por assistência social, você entrar no mercado simplesmente porque dá lucro, mas que é um mercado nocivo, um mercado que prejudica, que está provado, que causa vícios, que está causando superendividamento. Como é que um banco que concede tudo isso vai agora entrar no mercado que incentiva isso? É como se a Caixa Econômica Federal resolvesse produzir agora cigarro. É a mesma coisa, basicamente. Porque o paralelo do vício dos jogos ele é muito semelhante à história que nós tivemos do cigarro. É porque hoje o cigarro já passou. O cigarro a gente acha absurdo hoje, como a gente tinha publicidades antigas que mostravam esportes de pessoas que fumavam. Mas à época isso era uma certa normalidade. Hoje há uma certa normalidade das bets. Mas quem está enxergando o problema de dentro, está vendo que isso está impactando o SUS, está impactando famílias, está vendo a repercussão social que está causando isso. Então, aí sim eu tenho uma posição muito firme. Agora, vamos discutir a lei, né? Vamos chamar a Febraban, vamos chamar os bancos, vamos pensar junto, né? E aí, Paulo, já quero te convidar então para a gente já, se for essa semana, a próxima, a gente bater um papo junto aí sobre essa lei. Você que tem uma experiência muito grande aí no direito bancário, vai ser muito bom, né? Para os nossos alunos, para os públicos, para poder pensar essa lei, talvez ver um outro ponto de vista, ver o ponto de vista do banco, né? O que os bancos estão, de fato, a preocupação deles em relação a isso, né? Aqui é um olhar muito inicial, né? E posso estar equivocado em algum deles, não tem problema nenhum em admitir isso, mas me parece que essa foi a primeira leitura que eu fiz. Quero amadurecer ainda em relação a essa lei, quero convidar os órgãos de defesa do consumidor a estar atento com relação a essa lei, e nós, advogados, precisamos, se advogamos para consumidores, precisamos estar muito atentos em relação a essas questões, esses abusos, para a gente poder chamar a sociedade para a discussão disso. Gente, foi isso. Queria, né, já são 10h35, não queria tomar muito tempo de vocês, eu sei que a vida está muito corrida, mas tentar trazer alguns elementos aí para a gente poder discutir. Estou à disposição
tanto no Instagram, para quem tem meu WhatsApp, né? Eu estou vendo vários alunos aí e várias pessoas da comunidade. Obrigado pela presença. E vamos continuar debatendo. Eu acho que o direito bancário é fantástico, né? É algo que eu estou cada vez mais gostando cada vez mais, né? Por isso que eu estou procurando aí estudar cada vez mais, né? E mais uma vez aqui, o livro do Paulo é uma referência aí para mim, tá? Então, esse livro aqui é muito bom, tá? Indico para vocês aí, não deixem de comprar não, tá legal? Meus amigos, grande abraço, fiquem com Deus, vamos continuar discutindo esses temas importantes aí, tá legal? Valeu!